Bom dia! Hoje temos live com o convidado Ricardo Teixeira, da Somática Psicoterapia. Vou colocar aqui o tema do nosso bate-papo. Tema: vergonha, culpa e trauma. Bom dia! Fixar. Oi, oi. Cá estamos. Olá. Então, bom dia. Tudo bem? Estava sem imagem, estava sem som, mas E agora, agora tá me ouvindo bem? estou te ouvindo bem, alto e em bom tom. Ótimo, Então, e aí? maravilha. Vamos tratar Hoje, de. nessa sexta-feira, Ah, última sexta-feira de agosto, como é que foi o mês para você? foi punk, muito trabalho. É, Muitas demandas, né? muitas, muitas, muitas. Agenda cheia. Bom dia, Will. Olha o Wilson aí. Bom dia, Wilson. Então, Bom, a proposta desse bate-papo hoje é a gente falar um pouquinho sobre o tema vergonha, culpa e trauma, que é o título do seminário online. Bom dia, pessoal que está uhum, chegando. Ricardo, chega um pouquinho mais perto da tela, porque você está um pouquinho mais. isso. Eu estou me Bom vendo dia. muito escuro, tá bom para vocês? Para você aí? Está um pouquinho escuro, mas está dando para ver, sim. Eu acho que é É, bom dia, eu até por virei a lâmpada conta aqui. do contraste da É, luz. deve ser. Ah, deixa eu fechar a cortina ali atrás, peraí. Eu acho que vai melhorar. Então, para quem está chegando agora, só passando para lembrar que nós já estamos fazendo essa série de lives sobre vergonha já há algum tempo. Todas elas estão disponíveis no canal no YouTube da Somática Psicoterapia Corporal. Vocês conseguem assistir todas as lives com essa temática, né? Por sinal, estão muito boas. Se eu fosse vocês, daria uma olhada. Ricardo, fala para a gente por que você se especializou nesse tema da vergonha nos últimos anos? Por que você resolveu dar ênfase nesse tema? Qual, qual foi o grande motivo? Uhum. Bom, eu sou um terapeuta haitiano, né? O Reich apresentou conceitos, desenvolveu conceitos que são conceitos teóricos, mas eles partiram da experiência. Partiram da experiência clínica e de uma compreensão de como é que a vida está organizada na nossa sociedade e como seria uma vida mais livre, né? Um viver mais livre, um viver no qual a gente realiza o nosso potencial para existir, né? O nosso potencial é muito maior do que a sociedade, as condições sociais nos geram, porque a sociedade acaba reproduzindo os perigos da floresta, né, que ficam ativando os nossos padrões de luta e fuga. Então, a gente cria um caráter, uma maneira de ser para sobreviver a uma sociedade que é cheia de repressões, que desenvolve muitas lutas de poder e tem muitos temores imaginários, né, estimula muitos temores imaginários. E o que nós, pessoas, desejamos, né, é nos sentirmos bem, nos sentirmos felizes, né, é nos sentirmos capazes de desenvolver nosso potencial, né, para a vida. O Reich tem uma frase num dos livros dele, se não me engano, é no Assassinato de Cristo, que ele diz assim: a verdadeira civilização humana ainda não aconteceu. Ou seja, um processo civilizatório
que dê importância, que privilegie o potencial inerente a cada ser. Quer dizer, nasce uma criança, vamos cuidar dessa criança para que ela possa se desenvolver na sua autenticidade, né? De forma mais congruente e honesta com ela mesma possível, né? E é óbvio que a nossa sociedade como um todo, né, sociedade mundial, a gente pegar os 8 bilhões de pessoas no mundo, as pessoas estão lutando ainda para sobreviver, né? Tem muita miséria, fome, muita guerra, muita competição, muita disputa, então tudo isso está na base de uma divisão profunda no ser humano que não consegue alcançar uma expressão mais genuína da sua verdadeira natureza, né? Aí, como é que a vergonha chega nisso? A gente vai, como eu sou um psicólogo clínico, né, eu uso essas ideias para ajudar as pessoas a se libertarem dos seus sofrimentos, né, e a desenvolverem esse potencial. Quer dizer, libertar do sofrimento pode ser entendido também como reduzir sintomas, né? E reduzir sintomas é diminuir o sofrimento. Mas há dentro de cada um ímpeto para a vida, uma expressão de vida, né, que deveria ir na direção amorosa, do desenvolvimento da capacidade de amar, e amar aí se entende como mais do que amar a alguém, né, mas sim poder ter uma relação de amor com a vida plena, com a vida como um todo, né? Então, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento espiritual, no sentido de conexão com o todo, né, com uma ligação com a totalidade, que tem lá suas maneiras de ser compreendido, né, e uma maneira de trabalhar, né, que não seja um trabalho compulsivo, né. Às vezes as pessoas, quando alcançam essa compreensão que vem de uma conexão maior, de uma congruência maior consigo mesmo, né? Essa compreensão mostra que não dá para trabalhar compulsivamente, né? O trabalho tem que estar associado ao prazer, né? Na minha época lá de início de carreira, dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, o pessoal do movimento de terapias corporais, liderado pelo Ralph Viana, pelo Dal Bastos e outros, o Pedro Castel, que fez parte disso e tal. Eu estava revendo as lives deles, que um colega nosso, o Périson Dantas, está fazendo entrevistas com esse pessoal que viveu essa época, né? E eu fui lembrando de como tinham coisas muito interessantes nesse movimento. Era um movimento político, era baseado em Reich e tal, e tinha um jornal chamado Luta e Prazer, né? Era um nome muito feliz, né? A gente está numa luta e também no prazer de viver. Era uma tentativa de integrar essas coisas, né? Para tentar resgatar a vida na sua essência, né? No seu potencial. E não numa vida compulsiva, em que o sujeito chega no fim da vida dele, olha para trás e diz, eu paguei todas as minhas dívidas, paguei todas as contas, paguei luz, gás, telefone, né? Eu fui um bom pagador de contas, mas o que você criou, né? O que você viveu, né? Qual a sua a sua expressão no mundo, né? Não que todo mundo tenha que fazer grandes descobertas, ser grande cientista, não é nada disso, né? É simplesmente ter uma expressão de autenticidade, né? Uma percepção de realização, né? Uma coisa que o poeta, né, o Pablo Neruda, diz: confesso que vivi, né? Então, não fui só um cumpridor de obrigações e deveres, né? Então, a gente pensando nas barreiras para que essas possibilidades emerjam, né, a gente tem os sofrimentos, os sintomas, as ansiedades, as depressões, né, os temores imaginários. A gente tem as questões com o mundo real, né, as questões de sobrevivência. Uma pessoa precisa ter uma casa, um trabalho, um meio de sustento, né? A gente tem as questões de relacionamentos, conflitos. E a gente tem, no fundo, a própria couraça, as tensões do corpo, né? O caráter, a maneira de ser. Então a gente vai tocando nessas barreiras e liberando, né? Liberando a energia
para que a pessoa se encontre no âmago dela própria, né? E que ela se sinta cada vez mais ela mesma. Nesse sentido, ao desvendar essas barreiras, né, a barreira mais profunda que a gente encontra é a barreira da vergonha, né? A vergonha como uma inibição profunda do prazer de viver, né? O prazer não está em ter coisas, no que eu vou ser amanhã, né, no que eu vou conquistar depois. Né, eu vou ser feliz se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver mais fama, se eu tiver mais reconhecimento, se eu publicar não sei quantos livros, ou se, enfim. A felicidade não está no vir a ser, não está no amanhã. Né? Isso é uma coisa que vem desse encouraçamento e desse bloqueio de percepção do momento presente, né, da vida viva. Né? A vida viva quer se expressar, mas ela só pode se expressar na congruência, naquilo que é como é. Né? Para nós agora, eu, você que estamos aqui falando disso, as pessoas que estão nos assistindo, esse momento é o mais importante. Né? Não existe o amanhã. Né? E o que passou, passou. Mas é muito difícil a gente se largar, se desapegar do passado, se desapegar do deveria. Né? Eu vejo pessoas sofrendo profundas angústias porque elas deveriam ter sido melhor do que elas são. Né? Ou deveriam se mostrar no mundo. O pessoal vai ficando mais velho, chega às crises dos 40, dos 50, né? A pessoa diz, o que eu vivi? Eu deveria ter tido uma vida mais apaixonada, eu deveria ter tido uma vida, ter sido mais feliz e tal. E o que tem na base disso é um mecanismo de defesa que envolve a vergonha, que envolve uma profunda inibição do prazer, né? Desse prazer com o presente, que vai buscar uma expressão amorosa, sexual, que vai buscar uma expressão criativa, vai buscar uma expressão laboral. Né? Então, é a partir dessa base liberta, né, é que a gente realmente encontra a possibilidade de dar sentido a uma vida que seja uma vida boa, uma vida que a gente sinta, essa é a minha vida, estou vivendo a minha vida. Né? Eu gosto de fazer uma referência, né, para as pessoas. Você imagina só se, quando cada criança que nasce escutasse assim, olha, você é a Lívia, você chegou nesse mundo, né, nós vamos cuidar de você, proteger, você ainda está muito frágil, nós vamos te dar todas as condições para que você se desenvolva da melhor maneira possível, e você, quando você tiver dona de si, adulta, independente, você vai poder escolher o seu destino, você vai poder ser dona da sua vida. Né? Essa vida é para você ter prazer, para você desfrutar, para você ser feliz. Né? Você não deve se identificar com nada destrutivo, com nada que te adoeça. Né? E nós vamos criar condições para que você viva a sua vida da melhor maneira possível. Né? E só você sabe o que é isso, viver sua própria vida. Né? Você imagina se cada criança escutasse isso e se cada família tivesse essa atitude. Né? Isso seria o que o Reich dizia, a verdadeira civilização humana, né? A civilização que protege a vida para que a vida se desenvolva. Né? E não uma civilização que diz assim, olha, você nasceu nessa família, você tem que ser igual a nós, se você não for do jeito que nós queremos, nós não vamos te amar, né? Você tem que ser boazinha, isso e aquilo. Então, o que a gente vê é o contrário, né? É que cada um é inscrito numa ordem sociocultural que exige uma adaptação, uma adequação e uma negação do seu próprio ponto de vista. Né? E isso está na base desse mecanismo de defesa, que é a vergonha. Por quê? A vergonha é a emoção que mais se esconde, é o problema que mais se esconde. Como é que a gente identifica que a vergonha está presente numa pessoa? Pelos mecanismos de defesa que ela usa, né, para não fazer contato com a vergonha. Né? Os mecanismos de defesa, eles são muito característicos, muito típicos. Né? E muita gente não sabe que está se defendendo da vergonha. Né?
E quando a gente trabalha com uma pessoa que está presa nesse mecanismo de defesa que é extremamente inibidor, né, extremamente encouraçador, que limita as possibilidades de vida, e a pessoa se dá conta, ela encontra a vergonha por trás disso, né? Porque a vergonha não é só uma emoção autoavaliativa, né? De, nossa, que Uhum. vergonha que eu estou passando, né? Que vergonha que eu estou me expressando, o que, que as pessoas estão pensando de mim. Porque essa é a manifestação da vergonha como um senso de adequação, né? Por trás disso tem todo um mecanismo de bloqueio da expressão desse sujeito como uma expressão autêntica, né? Que não tem só a ver com opinião, né? Tem a ver com a maneira como a pessoa se sente, tem a ver com a maneira como a pessoa vive, experimenta aquilo que ela está vivendo, né? E isso é próprio, isso é singular. Ninguém pode dizer para o outro como ele deve experimentar a existência, né? Deve-se criar condições para que esse outro se desenvolva na sua autenticidade, na sua singularidade, né? É, eu respondi a sua pergunta, Lívia. Até mais do que a pergunta, né? É, então, Eu tenho outras perguntas, vamos a mas elas. algumas coisas que foram surgindo aqui. Esse ambiente sociocultural que você fala é o da família, ou também você já considera esse contágio social também, né? Externo, O que vai ambiente criando esse pensamento? o ambiente sociocultural é tudo, né? Tudo que nos cerca e tudo que através do qual nós vamos constituindo um senso de identidade que nos confere um lugar social, né? Um lugar de referência. Então, isso está marcado por influências familiares, né? E por influências do nosso contexto. Um exemplo que eu costumo dar, eu acho até que eu já falei em outras lives sobre isso, é a questão das cicatrizes, por exemplo, né? Numa determinada cultura, na nossa cultura, por exemplo, ter uma cicatriz significa, eu tenho um defeito, né? Eu tenho uma marca e isso é feio. Então eu preciso fazer uma cirurgia plástica, ou então meu nariz é torto, ou coisa assim, né? A pessoa ela quer corrigir defeitos para ter uma imagem, e isso é uma imagem aprovável, né? E isso para muita gente significa que eu tenho que juntar muito dinheiro, fazer muito esforço, porque eu não posso me mostrar com a cara que eu tenho. Numa outra cultura, né, ter cicatrizes pode significar um valor de um mérito, porque é um grande guerreiro, olha as marcas que eu tenho pelo corpo, né, então significa orgulho. Então você vê, enquanto um tema provoca vergonha, uma vergonha explícita numa pessoa, né, o mesmo tema em outro lugar só, onde o sistema de valores é diferente, né, aquilo provoca orgulho. Então, a gente não pode dizer que determinada coisa é ruim, né? É ruim dentro do seu contexto. O determinada característica é motivo de vergonha, né? Então, não necessariamente, depende do contexto, né? Numa cultura religiosa, onde as pessoas consideram que é um sinal de nobreza abrir mão de bens materiais, né, para existir de uma forma pobre, a pobreza é vista como um motivo de orgulho ou de satisfação, né, algo apreciável, né? Nossa, essa pessoa aqui é um monge, abriu mão de muitas coisas e tal. Então, isso não seria sinal de vergonha. Numa cultura consumista, né, a pobreza é considerado, você não vale nada, né? Você é pobre, não tem valor nenhum, né? Ou seja, na Índia, por exemplo, nos países como Tailândia, esses lugares, né, esses monges vão pedir comida na casa dos outros, né? E as pessoas dão com muita satisfação, porque estão ajudando aquela pessoa que vai evoluir espiritualmente, ou que está evoluindo espiritualmente, a produzir benefícios para a humanidade. Então, isso não é motivo de vergonha bater na casa de alguém e pedir comida, né? Na nossa cultura já é diferente.
Então, esses valores socioculturais, né, eles condicionam a vergonha a partir de certos princípios que são variados, né, variam muito. Alguém botou um comentário aí, Adriana? É, Fiuza, né? tem a Vergonha ligada à vergonha que é culpa, imaginária. o E olhar isso tem psicoterapêutico ajuda a identificar. Sim, esse comentário dela tem a ver também com a minha pergunta. Você acha que a culpa, ela, sem esse, a culpa ela seria um, um, um resultado que poderia ser mais natural do ser humano? Ou você acha que a culpa realmente foi algo que nos foi colocado desde o nascimento? a A culpa culpa, a culpa é uma cocriação? é uma cocriação no sentido também de que algumas coisas têm uma, vamos dizer assim, significam culpa, né? Mais do que outras, né? A culpa tem uma raiz emocional. Na nossa cultura, na nossa sociedade, o sentimento de culpa, segundo Freud, ele começa com a interdição no complexo de Édipo, né? Ou seja, a criança tem uma sexualidade livre e ela começa a ser reprimida na expressão natural da sua sexualidade, porque essa sexualidade vai na direção de pessoas que para as quais ela está interditada, né? Como o menino querer namorar a mãe ou a menina querer namorar o pai. Essa é a clássica versão edipiana. E aí o sentimento de culpa pelo prazer que a criança sentiu e que imaginou, né? Não quer dizer que tenha havido uma relação sexual de fato, uma relação incestuosa, né? Mas a culpa pelas fantasias incestuosas, que muitas vezes alguns homens carregam uma culpa enorme porque viram a mãe nua e sentiram desejo, ou viram a tia ou alguém, enfim, o sentimento de culpa associado a essa formação da personalidade, ele vai crescendo, né? E tem um autor, dois autores do Rio Grande do Sul, que escreveram um livro chamado Os Sentimentos de Culpa, e eles levantam uma questão muito interessante, que é o sentimento de culpa associado a um ideal de grandeza, né? Onde a culpa é do fracasso por uma idealização. Muitas depressões têm a ver com esse sentimento de culpa. Então, por exemplo, um exemplo que eles dão no livro, que é bem pertinente, seria assim, uma criança adoece e morre, né? Aí a mãe diz assim, o que foi que eu fiz para Deus para merecer isso, né? Eu não merecia estar passando isso. Aí tem um ideal de grandeza fracassado, né? Eu sou uma boa filha de Deus, eu sou uma mãe boa, que eu amo meu filho ou minha filha e estou criando esse filho para poder ter esse reconhecimento divino, né? De que eu fui boa. Então é um ideal de grandeza, né? O médico chega para essa mãe e diz assim, minha senhora, a senhora caiu na estatística, né? Todo dia tem uma criança morrendo dessa doença aqui, né? A senhora não fez nada, né? Isso acontece, da nossa natureza, né? Escorregar, cair, bater com a cabeça, né? Pegar uma doença, pegar um vírus, né? São coisas das circunstâncias da vida que a gente não controla, né? Como tem muita coisa que a gente não controla, o nosso imaginário, né, que idealiza esse ideal de grandeza, começa a nos atacar, né? E aí entra o mecanismo da vergonha, que a vergonha, uma das manifestações da vergonha é o autoataque, né? Eu deveria ser melhor do que eu sou, eu deveria ter mais do que eu tenho, né? Eu deveria parecer melhor do que eu pareço. Então, o sentimento de culpa vem como uma expressão de fracasso de um ideal de grandeza. Eu fiz algo errado, né? Deus está me punindo porque eu estou... E não é nada disso, né? Deus não está punindo ninguém. Isso aí é do imaginário movido pelo sentimento de culpa, porque a gente desde criança vai recebendo censuras, né? Vai recebendo críticas. E a base é essa questão edípica, né? Que é um cenário fantasioso. Tanto que a psicanálise considera que uma pessoa amadurece quando ela consegue elaborar todo esse primitivismo,
esse mundo fantasmático, né? E se libertar como sujeito da expressão do seu desejo, né? Quer dizer, isso você não pode, ok, eu não posso tudo, mas aquilo e aquilo eu posso. Então a pessoa se expressa mais livremente, né? A culpa imaginária é uma culpa totalmente impagável, né? É uma culpa que você não tem como. Se eu te roubar R$ 1.000, por exemplo, né, você vai na delegacia, dá uma queixa, eu vou preso, pago a minha dívida, ou eu te pago os R$ 1.000 e pronto. Aí acabou, não te devo mais nada, né? É assim, o SPC é assim, né? Ele limpa o nome da pessoa quando ela paga a dívida, né? Isso é bem objetivo e bem direto, né? A dívida imaginária não, ela não se soluciona, né? Não tem nada, não tem reparação que dê conta da dívida imaginária, né? A dívida imaginária está sempre ali, ela volta desde um outro lugar. E geralmente, né, quando a gente analisa a questão da vergonha, a vergonha está por trás da culpa imaginária, né? Essa culpa funciona como uma defesa. Por quê? A culpa, ela atinge um ato específico. Fiz algo errado, né? E se eu me reparar desse erro, eu estou bem, estou livre. Só que, como esse imaginário está sendo alimentado primeiro por uma condição de encouraçamento, né? Primeiro por uma condição em que a pessoa está bloqueada, ela não está livre, a energia dela não está livre para o prazer, né? Ela está presa no dever, no deveria. Então, nunca tem uma solução que liberte realmente a pessoa do sentimento de culpa, né? Ela continua produzindo fantasias de que ela deve algo, que ela tem uma culpa e que ela deveria, isso é infinito, né? Mas por trás disso tem o mecanismo da vergonha que inibe o ser como um todo, né? A pessoa tem vergonha de ser ela mesma, né? O que é a expressão corporal da vergonha, né? Ai, que vergonha! Eu quero sumir, né? Expressão de uma pessoa que está em estado de vergonha. Eu queria que ninguém me visse, né? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui, né? O avestruz com a cabeça no buraco, né? A expressão da vergonha, né? Porque a vergonha ataca o ser como um todo, né? Então a gente desloca para a culpa, porque a culpa é mais fácil de suportar do que a vergonha, né? Terapeuticamente é preciso ajudar a pessoa a lidar com as sensações corporais da vergonha, reprocessar essa temática, até que ela sinta que ela não tem que alimentar esse imaginário, né? Não tem que continuar sofrendo com isso. Geralmente, quando esse núcleo da vergonha se dissolve, né, e a pessoa pode se identificar com um funcionamento mais livre, né, ela também diminui essa produção imaginária de culpa. De que culpa eu tenho? Culpa de nada, né? Às vezes as pessoas, o paciente chega aqui, chega atrasado, me desculpe, não vou te desculpar, eu não posso te desculpar se eu não te culpei, né? Porque se eu não culpo, como é que eu posso desculpar? Eu não criei nenhuma culpa porque a pessoa se atrasou, coisa assim, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem o hábito de falar, né? Desculpe, estou atrasado, mas quem está culpando, né? Por que isso? É o próprio imaginário, né? Uma produção de que estou fazendo algo errado, etc, etc. Né? Tô E respondendo? essa, claro, é, a, o desenvolvimento dessas somatizações, né, oriundas da vergonha e da culpa, a nível corporal, você pode falar um pouquinho dessas somatizações? Pode gerar um adoecimento, uma doença autoimune, pode prejudicar a respiração, a pessoa pode ficar mesmo mais enrijecida. Fala um pouquinho dessas expressões corporais para a gente. Quando a culpa se fecha, quando a culpa trava, né? Quando a culpa não, a vergonha, né? O mecanismo da vergonha está travando a pessoa, né? Ela tem uma inibição em toda a pulsação do corpo, né? A percepção de bem-estar, de prazer, é algo que a gente sente no corpo, né? Quando uma pessoa me descreve que está sentindo algum tipo de prazer, eu pergunto, como é que você sente isso no corpo?
né? Às vezes não tem, esse prazer é um prazer imaginário, né? É, às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu vi uma mulher tão bonita ali, fiquei encantado por ela. É o que você sentiu no seu corpo? Nada. Não, mas o que que você faria com ela? Ah, eu gostaria de tirar uma foto dela e tê-la como um quadro na minha parede, o símbolo da beleza. A pessoa está toda mental, né? E ela não faz Está no plano contato. mental, né? Ela está num plano mental. Isso implica em divisões do fluxo de energia no corpo e de uma redução da pulsação, né? A pulsação diminuída, né, através dos segmentos de couraça, onde menos energia passa, né, onde há uma expressão reduzida do potencial de cada parte do corpo, tende a oxigenar menos essas áreas, né, tende a gerar um estado que o Reich chamou isso de uma contenção de energia DOR. DOR aqui é igual a como se escreve dor, né? Deadly Organ Energy, energia mortal, né? Uma energia orgânica que está aprisionada. Quando essa energia está aprisionada, ela se converte numa energia letal e isso tem uma ação profunda nesse nível básico de pulsação. E todos nós trazemos um potencial genético para adoecer, né? A gente pode, algumas pessoas têm mais tendência ao câncer, outras têm mais tendência a ataques cardíacos. Os cardiologistas dividem as pessoas em personalidade tipo A ou tipo B, né? O tipo A é mais enfrentativo, é mais ativo, o tipo B é mais passivo, né? O tipo B é mais resignado, né? O tipo A é mais agressivo. Então, isso dá, um morre de ataque cardíaco, o outro morre de câncer, né? Isso em linhas gerais. Claro que existem centenas, um número infinito de doenças e de possibilidades de adoecimento que afetam o nosso sistema nervoso, afetam todos os músculos, as vísceras, os ossos, né? Cada um tem a doença que tem direito, né, digamos assim, né? O potencial. Existe um negócio chamado epigenética, que mostra que a gente tem uma genética e tem uma tendência a que fatores ambientais, ou por estilo de vida, né, ou a influência ambiental, ou os estilos de vida, façam com que a gente desenvolva determinadas doenças, né? Por exemplo, você não faz atividade física, come muito doce, está sempre estressado, né? Não tem uma conexão afetiva com a vida, né? Está meio isolado e tal, tem chance de desenvolver o diabetes, né? O que é o diabetes? Olha a leitura psicossomática do diabetes, né? A glicose não entra na célula, né? E aí você diz, é uma dificuldade de absorver o afeto, né? O doce da vida, né? A vida é doce, né? É gosto. Por isso que a gente quer comer doce, para compensar, geralmente, quando está havendo falta de afeto, a tendência é, né? Um chocolatinho agora, né? Bem docinho, que é para compensar essa dificuldade de estar absorvendo o afeto, né? E como nós somos gregários, isso a gente depende uns dos outros, depende dos abraços, né? Depende dos contatos, das conexões amorosas e tudo, né? Existem as terapias do abraço, né? Vamos abraçar todo mundo, que isso faz, isso é bom. Então, as doenças surgem a partir desses encouraçamentos que vão gerando expressões, né, que ou são das vísceras, ou são dos músculos, né, ou são do sistema nervoso, né? E aí você tem cada tipo de adoecimento de acordo com o tipo de encoraçamento e do tipo de caráter que a pessoa tem, né? E temperamento também, né? Os mais agressivos, os mais passivos. E esse conteúdo você vai explanar no seu seminário online, não é? É, Isso que você acabou de falar? no Vai ser o seminário, foco? no seminário online, a gente fala primeiro de todo esse histórico da vergonha, né? A gente mostra como a vergonha pode ser compreendida como uma emoção autoavaliativa ou como uma emoção básica, né? Como uma emoção inerente, que tem a ver com
esse mecanismo de inibição do prazer, né? O, como se diz, o Fabian, ele explica muito bem esse desenvolvimento, né? Ele mostra toda a fundamentação teórica de quando há uma passagem dessa compreensão da vergonha como uma emoção autoavaliativa, quer dizer, você pode saber que está com vergonha porque você pode compreender que aquele ato é inadequado, né? Mas isso é uma expressão jamais desenvolvida. O mecanismo da inibição do prazer está presente desde muito cedo, que tem a ver com a inibição do parasimpático, que é do sistema, uma expressão natural do sistema nervoso autônomo, né? Então, depois disso, a gente vai explicando como é que as defesas contra a vergonha estão organizadas, né? Como essas defesas acabam fazendo com que a pessoa não resolva o problema, né? É como essas defesas seguem como um enganchamento, né? As defesas mais típicas, né? Ele vai mostrar como as famílias podem ser patológicas em termos de vergonha, né? Famílias muito críticas, né? Eu conheço famílias em que as pessoas, quando se reúnem, a única coisa que elas sabem fazer é criticar. Ou elas estão criticando os outros, ou estão se criticando mutuamente, né? Você viu isso, você viu aquilo, fulano falou isso, olha, tal pessoa fez aquilo, não tem nada além de crítica, né? A comunicação entre as pessoas. Então é uma família de vergonha patológica, né? As defesas contra a vergonha são bastante patológicas nesse sentido e não há muito prazer, né? Tá tudo, a vida está voltada sempre para o que eu deveria ser. Eu deveria ser um empresário bem-sucedido, eu deveria ganhar mais dinheiro. Esse ano eu tenho que dobrar o patrimônio da minha empresa, né? As pessoas só ficam falando daquilo que as engrandece, né? Ou buscando esse tipo de relação, e ninguém tem uma conexão genuína e verdadeira, e ninguém fala de si e tal, porque tudo é vergonhoso, né? Abrir certas coisas é vergonhoso. Então a gente fala também da questão das famílias, né? E damos alguns exercícios, né? Ensinamos algumas técnicas para que as pessoas possam lidar melhor com a vergonha e que os terapeutas possam ajudar os pacientes a superarem isso. Como eu acrescento aí a questão do trauma, né? O trabalho com trauma que reúne os terapeutas de EMDR, né? E eu vou mostrar como é que essa compreensão da vergonha pode ajudar os terapeutas que trabalham com EMDR a identificar se o seu paciente está preso numa trama de vergonha, numa resistência por causa da vergonha, e ele conseguir fazer processamentos mais vivos, mais ricos, né, para que esses pacientes possam superar seus traumas de uma forma melhor, né? Mas é preciso saber identificar os padrões de vergonha, né? O pessoal que já fez o nosso seminário, né, já teve um seminário aqui em Brasília e um em Belo Horizonte, que foi presencial, né? Algumas pessoas já manifestam bastante felicidade, alegria por terem compreendido isso e como estão podendo ajudar melhor os seus pacientes, né? E isso ajuda também a gente, né? Ajuda o terapeuta, os terapeutas como pessoa, a entenderem como é que eles estão presos nessa trama, e isso acaba gerando uma corresistência, né? Uma contra-resistência, uma resistência dos dois lados, e que dificulta que os pacientes melhorem, porque os terapeutas também estão travados nesses mecanismos, né? Então, esse seminário vai estar disponível em breve, com essa parte do Fabian e com a minha, que é para o pessoal que trabalha com trauma, MDR, culpa, essas coisas, né? Logo, logo a gente vai estar com isso disponível. A Marisa já mandou aqui, a Marisa é a profissional que está cuidando de colocar legendas, né? Porque o Fabian fala um lindo espanhol argentino, né? Que muitos brasileiros não compreendem muito bem, né? Mas nós vamos ter legendas em português. Tem uma pessoa aqui, Ana Paula, que parece que é argentina, né? Como de posso Buenos anotar o Aires. seminário desde a Argentina? Você vai poder acessar o seminário de qualquer lugar, Ana Paula. Você vai poder ter, porque ele vai estar disponível tanto em espanhol quanto em português, tá bom?
Isso. Para você receber as informações, entra no Instagram da Somática, do Ricardo, lá E, no link da bio, tem uma ficha que você pode botar o seu nome, telefone e seu e-mail, que aí assim que tiver aberto as inscrições já para entrar no seminário online, você recebe em primeira mão, tá bom? uhum. E, Ricardo, para o seminário, a pessoa já precisa ter esse pré-requisito de ter estudado a terapia corporal haitiana ou não tem Não, pré-requisito? essa é É só uma, pode ser essa é uma psicólogo ótima clínico pergunta. também, É. pode ser um Pode ser, terapeuta corporal mais holístico para fazer. pode, Quais são os pode. pré-requisitos? A concepção da vergonha é para todos, né? E a gente Uhum, vai ensinar isso, né? E as pessoas tendo essa concepção, desenvolvendo essa concepção, compreendendo, é assim que a vergonha se esconde, é assim que ela se manifesta, olha as defesas, e como é que a gente pode lidar, isso vale para qualquer profissional, né? E para qualquer profissional da área clínica, né? De terapia corporal, de psicoterapia verbal, gestalt terapia. Na gestalt terapia, existem autores que trabalham muito com a vergonha, eles se dedicaram muito à questão do estudo da vergonha. E não precisa ser terapeuta corporal, não precisa ter aprendido Reich, embora a gente vá usar a concepção reichiana para explicar como é que aquilo se dá no corpo. Qualquer pessoa pode entender isso, né? Não precisa ter uma formação prévia, né? uhum. E fugindo um pouquinho do assunto vergonha, como é que vocês, profissionais, estão considerando o momento da pós-pandemia, né? Com Sim, as coisas que estão acontecendo no mundo, né? De luto, de perda de emprego, de conflitos, né? Essas coisas que estão muito evidentes, que estão acontecendo. Você acha que vai ter mais pessoas com trauma? Existe isso já historicamente? Isso vai acontecer? se vai acontecer o estudo do trauma sobre a pandemia, você está perguntando? Se depois desse período da pandemia, se vai haver se vai ter resquício mesmo nas pessoas, na saúde Ah, das sim, pessoas, no sim. impacto Olha, de trauma. já está tendo, né? Já está tendo, muita gente está traumatizada porque a gente está lidando com uma coisa que põe em evidência a verdade, né? Qual é a verdade nesse sentido? É que a gente não tem controle sobre tudo, né? Tem um autor chamado Bessel van der Kolk que diz assim: o trauma ele surge na perda do senso de previsibilidade e de invulnerabilidade, né? Então, eu saí da minha casa hoje, entrei no meu carro tranquilo, vim até o consultório, né? Peguei o elevador, subi, regido por esse senso, né? Que eu previ que eu podia chegar até aqui, né? E prevejo que posso ir para casa mais tarde, né? E eu tenho uma certa invulnerabilidade. Mas quem me garante que um doido não vai. Eu ando pelo eixão aqui em Brasília, que um doido não vai atravessar na contramão e me bater de frente, entendeu? Ou que alguém vai se jogar na frente do meu carro, né? Ou qualquer outra coisa. Eu não tenho esse 100% de previsibilidade, né? E de invulnerabilidade. E ninguém tem, na verdade, porque, né, os acidentes acontecem, as negligências acontecem. Então, a gente se pauta por esse senso de previsibilidade, de invulnerabilidade, porque a gente usa isso como um mecanismo de defesa. A pandemia, né, esse vírus, ele tá é mais um fator que está quebrando essa ilusão de que a gente tem controle sobre tudo, né? A gente não tem controle sobre tudo. E o danadinho do vírus, ele diz: eu posso estar inscrito aí no botão do elevador. Se você aperta, depois você coça o nariz, o vírus entra, né? E ele faz esse estrago, e ele faz um estrago grande em algumas pessoas, né? Já matou quantos? 3 milhões de pessoas no mundo, né? O vírus, ou afetou, não sei, já perdi a conta aqui. No Brasil já são mais de 100 mil pessoas mortas, né, pelo vírus. Isso é botar para fora, né, botar na consciência essa percepção de vulnerabilidade, né, que a gente tem que tolerar, né, a gente tem que tolerar isso. Tem algumas práticas meditativas, por exemplo, que sugerem o seguinte: pense, não se preocupe muito com o futuro. No máximo, pense em um ano.
pense que você tem esse ano para viver. Viva esse ano como se fosse o último da sua vida. Imagine, né? Se você começar a imaginar que no dia 28 de agosto de 2021, Lívia não vai mais existir. Você só tem um ano de vida. E agora, né? O que você vai deixar para trás, né? Essa meditação sobre a finitude, né? Que, aliás, eu estou preparando uma live que a gente vai fazer sobre a morte, né? Eu vou falar disso, né? Como é que a morte pode aumentar, a percepção da morte pode aumentar a nossa vitalidade, né? Porque, oba, não tem mais nada para viver, vamos lá, vamos em frente, né? Então você põe mais energia no presente, ao invés de botar energia na esperança, né? Ah, não, o dia de hoje está bom, mas amanhã vai estar muito melhor. Que ilusão, né? Aí a gente tem o vírus quebrando essa ilusão. Só que muitas pessoas acabam se vendo diante de um cenário traumático muito intenso, e isso é muito doloroso e difícil, isso não é fácil de lidar, né? Para muita gente, isso é perceber a sua mortalidade, perceber a sua finitude, né? Perceber que esse vírus pode me pegar e me matar, né? É muito difícil. Então, isso pode abrir o cenário traumático da pessoa e fazer com que ela se veja num desespero muito grande, né? E aí vem os sintomas do estresse pós-traumático, e depressão, e ansiedade constante, dificuldade de dormir, etc. E aí o cenário fica cada vez pior. Agora, os estudiosos de trauma dizem também o seguinte: entender o trauma ajuda a entender melhor a vida e ajuda a gente a viver melhor, porque a gente cresce, a gente amadurece, né? Então, com essa percepção de tanta vulnerabilidade, a gente pode, então, tratar de fazer com que o nosso presente seja mais rico e mais apegado aos valores da vida viva e não valores das idealizações, cobranças, né? Ficar cobrando dos outros, cobrando que os outros sejam melhores, né? Quando, na verdade, a gente mesmo não está se movendo muito bem nesse cenário, né? Tem duas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue responder rapidinho. Uhum. A Adriana, acho que falou, no consultório vem aparecendo a vergonha de ter pego o vírus, né? Eu também já ouvi falar muito disso. Sim. Inclusive, eu acho que isso é um tema de uma discussão, né? Sim. E se Vera perguntou aqui, você falou dos fundamentos do Reich, tem a ver com o propósito de vida? Essa pergunta é muito boa porque o Reich mostra que o propósito de vida é uma expressão da conexão com a vida viva dentro de nós, né? Então, isso gera certos interesses. A pessoa pode ter interesse pela música, pela arte, pela ciência, né, pelas filosofias, a partir dessa conexão. Então, o propósito de vida não é uma coisa que você busque de fora para dentro, né? Preciso dar um propósito à minha vida, né? Eu dou um propósito à minha vida a partir do que eu sinto que me liga à vida, da maneira como eu quero expressar, né? Você imagina quando um menino ou uma menina, às vezes, sabe que quer ser um bailarino ou uma bailarina, né? Porque sente que é aquilo que é a sua própria vida, né? Ou a pessoa sente que ela se realiza através de uma profissão, né? Eu sinto isso em relação à minha profissão, né? Eu me sinto me realizando. Isso, para mim, é um espaço de expressão de potência, né? O Reich fazia a distinção entre potência e poder, né? O poder, geralmente as pessoas que querem muito o poder, né, elas são fracas em termos de potência, né? Hoje a gente teve aqui a prisão do governador do Rio de Janeiro, um afastamento, prisão não, um afastamento, né, do governador do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem essa tradição de vários governadores envolvidos com corrupção e etc., né? E eu estava pensando, escutando a notícia no caminho, vindo para cá, e pensando sobre isso, né? Por que o poder ilude tanto, né? Aí, o sujeito vira governador, ele já entra numa onipotência tão grande, né, de que ele vai ser maior do que ele é, né? O governador a Miriam Leitão fez um comentário dizendo que assim que o Witzel ganhou a eleição, ele já estava dizendo para a mulher dele que era para ela ir se preparando porque ela ia morar em palácios sempre, né? Ela ia para a presidência da República, ela ia morar, né? Enfim, isso é uma megalomania, né? Esse casal foi tomado por uma megalomania. Eu posso tudo, então eu posso roubar o dinheiro público, eu posso fazer qualquer coisa, eu sou invulnerável.
Isso é uma expressão de busca de poder, né, que esconde uma fraqueza, uma fragilidade, né? Se essa pessoa deitar no meu divã e respirar profundamente, ela vai fazer contato com o quanto ele se sente fraco e sem valor. Isso é uma falta de potência para a vida, né? As pessoas que se envolvem na busca de poder a qualquer preço, né, elas não usam o poder como uma expressão da vida, né? Eu tenho um cargo de poder, eu posso influenciar o mundo para que as minhas decisões melhorem a qualidade de vida e sejam uma expressão da vida. Não, a pessoa quer só sugar, tirar. Então a gente encontra ali uma boca faminta, né, que não, nunca alcançou um seio. Então se compensa essa falta, essa angústia, por um ideal de grandeza, né, que as sociedades que conseguem ter mecanismos jurídicos para bloquear isso, né, botam esses caras na cadeia, e aí lá eles vão entrar em depressão e vão ver a miséria emocional que eles carregam, né, porque não trabalham isso como pessoa, não se trabalham como pessoas, se trabalham como personagens para o mundo, né? Então eu estou colocando essa questão da diferença entre poder e potência, né? Se as pessoas pensam que eu preciso me orientar pela potência, né, a minha expressão de vida ser uma expressão de potência, então o propósito de vida vem daí, tá? Maravilha. Eu acho até Ok? que eu vou te sugerir você falar na próxima live sobre os passos da autorrealização. O que você Sim. acha? Ah, é um bom tema, né? Vai nessa direção, Maravilha. né? Ó, a Jorgelina está Sim. entrando atrasada aí. Você vai ter que deixar essa É, live gravada. Oi, GG. vamos subir para o YouTube, vai ficar É, disponível no IGTV, mas no YouTube eu acho que é mais fácil até para a gente poder mandar para os nossos amigos e rever. isso, E isso. o nosso tempo está acabando. Então, se Aham. você quiser fazer uma chamada aí novamente para o seminário, É, quiser o falar mais alguma seminário vai coisa, estar à disposição em breve, né? E nós esperamos que vocês se beneficiem muito, porque compreender isso é libertador, né? Ajuda muito. Agradeço muito a presença de todos, agradeço a você mais uma vez, muito obrigado, né? E então, esperamos revê-los em nossas próximas lives aí, que são os nossos próximos isso. voos, ok? Então tá, pessoal. Bom final de semana e mandem sugestões de temas ou dúvidas também diretamente para mim ou para o Ricardo para a gente responder, tá bom? Um grande abraço a Tchau, todos tchau. e um bom dia. Tchau, tchau.